calcular, diz lá, as derivadas parciais. Da primeira ordem, Sim, qual é a x função? expressões. É f de x, y, é isso? Sim. Igual a seno, abrir parênteses, x seno de y. Seno, e meu, x, e pá, fogo, Seno de de y. y, é assim, não é? Bom, assim. E de caso das derivadas parciais, o que é que tu tens aqui? Tu tens aqui uma função que tem duas quantas variáveis? Duas. Ora bem, tu no 12º ano estudaste coisas deste género. Apenas funções f, digamos, de um domínio D contido em R, certo? Para R. Só tinhas aqui uma variável x. Isto aqui era transformado, como sabes, em f de x. Acho que te lembras bem, não é? Tu agora estás a estudar funções, digamos, e o gráfico disto aqui era feito num sistema de eixos y ou x. Estás-te a recordar, não é? Que ia dar uma curva, uma cena qualquer. Agora vocês estão como funções cujo domínio D está contido em R2, estás a ver? E vai para R, percebes? O que é que sucede aqui? Tens na vez de teres um x, tens um ponto, exato, que vai corresponder a um R. Esse R é um f de xy, percebes? Tu podes ter, por exemplo, o ponto 1, 2, e esse ponto 1, 2 é transformado, por exemplo, no número 3. Epá, para uma determinada função. Quer dizer, o que é que se passa aqui? Tens um sistema de eixos na mesma, mas o sistema de eixos agora aqui vai ser assim. Quer dizer, vais ter os z's aqui, vais ter aqui o x e vais ter o y, percebes? Então o ponto 1, 2, que está aqui 1, 1, 2, percebes? Está aqui, vai ser transformado lá para cima no 3. Estão a fazer entender? Isto é um ponto, digamos, isto é o ponto que vai ter três coordenadas, x, y, z. Estão-me a fazer entender com isto ou não? Se tiveres esta função aqui, por exemplo, muito conhecida, que é o f de xy é igual a x quadrado mais y quadrado, como estás a ver o ponto 1, 0, 0 é transformado em 0, não é? O ponto 1, 1 era transformado em 2, por aí adiante, não é? Às vezes os gráficos destas funções nem são difíceis de fazer, porque tu repara, isto aqui é mesmo, este f de x y no fundo é a mesma coisa que ter z igual a um x quadrado mais y quadrado, não é? Estás a seguir? Então, não sei se já estudaste alguma coisa de topografia, se não. Não, tu podes cortar este z, podes dar z igual a zero. Quando é que z é igual a zero? Se e só se o x quadrado mais y quadrado for igual a zero, certo? E então quer dizer, isto é igual a zero quando o x é igual a zero e o y também é igual a zero. Não tenho outra hipótese. Z igual, por exemplo, a 4. Z igual a 4. Isto ia-me significar que eu tinha x quadrado mais y quadrado igual a 4. Ou seja, isto ia ser uma circunferência, não era? De centro 0, 0 e raio 2. Vamos só fazer mais uma. Z igual a 9. Estava x quadrado mais y quadrado igual a 9, o que dava aqui uma outra circunferência sendo 0, 0, a raio 3, não é? O que é que isto significava em termos de gráfico? Em termos de gráfico, isto ia de significar que quando z é 0 e quando z é 0 estamos aqui, estamos no ponto 0, 0, certo? Quando z é 4, que é o plano z igual a 4, 1, 2, 3, 4, tens aqui uma circunferência de raio 2, não é? Epá, eu estou a fazer assim porque um gajo está bem em perspectiva, não é? Depois quando z era 9, epá, pronto, mudando aqui, escolhendo aqui uma outra cor, eu tinha aqui uma circunferência de raio 3, não é? O 9 estaria para ali, isto iria aumentando, não era? Estás a seguir, não estás? Mas o que é facto é que as circunferências estariam todas juntinhas, não é? É que estou a saltar os raios. Não sei se estás a ver que o gráfico disto é assim uma cena que tem até um nome, é um... Percebes? É um paraboloide. Isto chama-se paraboloide. Boloide. Epá, isto só para te dizer o que é uma função de duas variáveis, percebeste? É uma função real. Epá, uma função real porque a saída é um R, é um número. Mas a entrada é um ponto. Estão-me a fazer entender? Epá, então aqui vocês estudam. Quanto às derivadas, tens duas. Tens o DF, percebes? Em ordem a x. Que há de ser o limite na mesma, mas agora aqui quando um h tende para zero. Epá, claro que eu estou a calcular a derivada num ponto. Vamos dizer que é num ponto x0, y0. Estão-me a fazer entender?
vai ser o limite do f de x0 mais h, y0, é quase que menos o f de x0, y0 sobre h. Quer dizer, só incrementa a parte do x, estão-me a fazer entender? Se fizeres df de y, tu vai... Uma projeção do y. Exato. Isto que estou a pensar que estou a calcular isto também num ponto x0 e y0, né? Isto vai ser o limite quando agora um k tende para zero, para não dar a mesma letra, percebes? Do f de x0 mais h. Epá, enganei-me, fogo. Agora fui burro. X0 porque x0 mantém-se. Então, x0 mantém-se. Epá, aqui y0 mais. Opa! Y0 mais k menos o f de x0 y0 sobre k. Estás a seguir, não estás? Dá para fazer isso assim com limite? Claro que dá. Ou, claro, eu estou-te só a explicar, não é? Percebes? Claro que depois vocês, estas derivadas parciais, o df dx e o df dy, além das derivadas, tu quando estás a estudar estas funções, que são funções assim, tens sempre aqui três eixos. Pá. Isto é fundamental as pessoas não se esquecerem. E tens aqui uma função, pá. Esta função pode ser assim, mas estás a ver? Tu quando estás a estudar, quando estás a fazer o df dx num ponto, digamos aqui neste ponto, tu estás a calcular a equação também o declive da reta tangente, mas segundo a direção aqui do eixo de x, percebes? Estás a topar, vais ficar aqui com o ângulo alfa. Estão-me a fazer entender ou não? Quando, não estás a seguir, mas não. Tu quando fazias o df dx, o f' de x, digamos, numa função do 12º ano, se tinhas aqui uma função qualquer, tinhas aqui um ponto, se tinhas uma reta tangente, caralho, o f' de x0, não era? Dava-te precisamente o declive aqui desta reta, que era esta tangente de θ. Estão-me a fazer entender, não estou? Aqui, a coisa passa-se igual, mais ou menos. O que é que na vez de teres uma curva, podes ter uma superfície, estás a ver? E então quando estás a calcular a derivada de f em ordem a x num determinado ponto, Muita gente essa. exato, mas segundo a direção do eixo de x. Estás a seguir? Quando for o df de y, nesse mesmo ponto, era também a cena, mas segundo a direção do eixo dos y. Percebes onde eu quero chegar? E ficavas aqui com um ângulo alfa. Estou-me a fazer entender? Estás a seguir. Mas nada te impede do gajo de dizer assim: é pá, mas eu não quero df de x nem o df de y. Quero a derivada segundo um vetor. E então vais calculá-la segundo uma direção que ele te dá. Estou-me a fazer entender? Então aparece aqui a noção de derivada direcional, que é isto que tens aí, que me disseste, acho eu, ou não? Derivadas parciais, diferenciabilidade, por acaso, deve ser mais à frente.